Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Deixa eu só arrumar aqui minha câmera, que está meio torta, para ficar melhor. Que bom começarmos esse último dia de julho, né? Que seja um dia muito abençoado, de muito amor, de muita paz, e que já nos prepare para agosto, que vem agosto com muitas bênçãos, com muita paz, com muitas conquistas, com muito crescimento. Tenho certeza que será um mês de muitos resultados, de muito aprendizado, de muita evolução para todos nós. Tenho certeza disso, estamos nos empenhando para isso. Nós estamos entrando num mês onde eu sinto que nós vamos viver um grande salto no que diz respeito ao aprendizado, à compreensão. Há muito tempo eu sonho em poder ver acontecer o que vai acontecer nesse mês de agosto. Já falei para vocês que quando todo mundo dizia que nós não podíamos fazer um movimento de autocura através da constelação, eu sempre acreditei nisso. E eu sempre busquei uma forma de poder não só viver, como compartilhar com todos vocês. E isso foi algo que ficou na minha mente por anos e anos e anos. Eu me lembro dos primeiros encontros que a gente tinha na sala da minha casa aqui, e eu já falava isso para as primeiras alunas, minhas amigas de até hoje, elas que acreditavam em mim naquela época, e nós nos encontrávamos às quintas-feiras. Estelinha fazia parte desse grupo, Roberta, enfim, várias pessoas que moram de forma muito especial no meu coração, e eu sempre falei isso para elas, eu sempre acreditei nisso. E passei todo esse tempo, isso deve ter sido mais ou menos 2015, quando logo que a gente começou a fazer os movimentos em grupo, mais ou menos 2015. A gente tem aí uns 8 anos que eu olho para essa possibilidade de gerar uma oportunidade de desenvolvimento, de evolução, praticando a autocura. Claro que os nossos alunos da comunidade, os nossos alunos da formação já ganham uma base para viverem esse movimento de autocura, mas eu queria que fosse algo mais consolidado, porque eu percebia que ainda alguns alunos da formação, alguns alunos da comunidade ainda buscavam recursos para viverem essa autocura com mais profundidade. E esse mês será o mês que isso irá acontecer. Agosto é um mês muito significativo para mim. É aniversário do meu pai, é aniversário das minhas filhas, e tenho certeza que será um mês também que representará uma grande conquista para todos nós. Todos nós queremos enxergar o movimento sistêmico com muito mais intimidade, iremos enxergar a presença do nosso anjo da guarda associada a esse movimento e entendendo definitivamente como o sagrado e o sistêmico se unem para nos proporcionar resultados tão especiais e significativos. A cada dia nós vamos perceber o quão valoroso é ter o nosso anjo da guarda ao nosso lado, e ele cada vez mais se manifestará em nossos exercícios, em nossas consciências, a cada dinâmica sistêmica. Então, a cada vez mais nós nos conscientizaremos que a dinâmica sistêmica é o caminho pelo qual o sagrado manifesta o seu milagre, as suas bênçãos na nossa vida. Tenho certeza que nós vamos fechar agosto de uma forma muito diferente a nível de consciência, de evolução, de conquistas. E eu agradeço a Deus por não ter me permitido desistir dessa certeza que eu tinha dentro de mim, dessa confiança que eu tinha dentro de mim. E hoje de manhã, antes de começarmos aqui, eu estava sentada esperando os 2 minutos eternos que antecedem a live, que eu fico esperando abrir a live. Eu estava pensando exatamente isso. Eu falei, meu Deus, como o Senhor é bom, né? Que bom que o Senhor me permitiu passar todo esse tempo olhando para isso, sem desistir. Quando todo mundo dizia não, eu dizia sim. E agora muitos poderão dizer sim. A minha gratidão, né, por toda essa sabedoria que Deus vai colocando no nosso coração e vai nos unindo, porque esse sim também só pode ser dado graças a cada um que está aqui hoje e acredita nesse processo. Então, eu quero propor para vocês hoje nós iniciarmos a nossa live fazendo oração para abrir as portas fechadas, para que as portas se abram nesse mês de agosto, para que portas que a gente nem imaginava existir possam se escancarar na nossa vida. Vamos, então, iniciar a nossa oração pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
sentindo a presença da nossa mãezinha junto de nós. Uma egrégora de anjos nos rodeiam, sentindo a presença do nosso anjo da guarda. Vamos nos conectando, nos entregando à presença de nossa mãezinha, à presença de Jesus, à presença de São Padre Pio, sentindo gratidão pela oportunidade de começarmos a nossa segunda-feira dessa linda forma, dessa forma tão especial. Nós te agradecemos, Deus, porque muitas vezes, sem termos a consciência de podermos percebê-lo a todo momento em nossa vida, nós passamos esquecidos, desapercebidos dessa sua presença. E somente lá no domingo, no horário da missa, que nós vamos nos lembrar de que és presente junto a nós. Obrigada, Senhor, por nos entregar essa oportunidade de a cada instante da nossa vida nos lembrarmos e percebermos a presença do presente sagrado que nos entregou o nosso anjo da guarda e por nos ensinar a vivermos fortalecidos na fé, no amor e compartilhando de todo o movimento de crescimento e evolução que alcançamos a permissão através do nosso anjo. Iniciando então a nossa oração, Senhor, eu sei que as portas que tu abres, se você quiser repetir junto, ninguém pode fechar. Por isso eu venho neste momento te pedir que abra todas as portas. Todas as portas pela qual eu deva entrar. Destrói e quebra todas as correntes. E abra as portas das prisões que impedem as bênçãos de chegar até mim. Senhor meu Deus, dá-me força na oração e uma fé inabalável, para que eu possa bater, até que todas as portas sejam abertas. Creio que não há nada que impeça o Senhor de agir. Tu, Senhor, pode fazer todas as coisas. E eu te peço que abra esta porta que está fechada, para que uma vez aberta, eu possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, o meu único Senhor e Salvador. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, mãezinha, por nos presentear com a sua presença e nos envolver com o seu manto de amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar hoje a nossa live de perguntas e respostas. Já convido todos vocês para colocarem as perguntas no chat, mas eu quero antes fazer duas abordagens. Uma é começar esse nosso encontro, essa nossa live, último dia de julho, parabenizando a todos que viveram conquistas esse mês, em especial duas alunas nossas que fazem parte do projeto de sonhos, da construção dos nossos sonhos,
e que viveram momentos muito significativos. No final de semana passado, a Lígia viveu realmente um momento de muita superação, fazendo a sua primeira prova de corrida, ela que colocou, que determinou que ela iria construir um sonho, vivendo algumas etapas na construção desse sonho, participando de provas de corridas. Mas para mim, e aí pedindo permissão e com muito carinho falando sobre a Lígia, para mim, ela alcançou uma conquista ainda maior do que participar da prova de corrida. Ela que sempre disse ter uma resistência a viver uma exposição, a viver uma exposição à visibilidade, ela fez um comentário no nosso grupo que eu falei, gente, que lindo é esse processo de construção. Ela comentou assim, Lígia, com todo respeito, não fica brava que eu não pedi permissão, mas me veio isso agora e eu queria compartilhar isso. Eu fiquei pensando outro dia e ia te pedir permissão e esqueci, desculpa. Ela colocou assim no nosso grupo, eu pedi para o fotógrafo tirar fotos quando eu terminei, porque não tinha ninguém da família dela, e se ela não pedisse para o fotógrafo, ela não teria as fotos. Isso é muito comum entre a gente da corrida. A gente normalmente tem alguns fotógrafos que são até especializados em corrida e que ficam não só nas provas, nos treinos também. Mas eu imagino para ela o desafio que foi, exatamente porque para ela, naquele momento, era um momento muito desafiador, era um momento onde ela estava vivendo a grande conquista da primeira prova dela e também a conquista de se expor pedindo a foto. E olha, gente, olha que bacana. O Marcos Paulo está entrando aqui na nossa live, o Marcos Paulo é da MPR. Ele é da nossa equipe de corrida e a Lígia conquistou essa corrida através de um técnico lá da MPR, do Fábio, ela é aluna do Fábio. Então, a minha gratidão aqui ao Marcos Paulo, que está com a gente também nesse momento, porque o que eu estou falando aqui, a metodologia que nós estamos aplicando, que a Lígia aplicou, desculpa, e que agora eu vou falar da Ileana, graças à metodologia que a equipe de corrida dele tem nos proporcionado. E não é combinado, não, é que eu vi ele entrando aqui e quis comentar com vocês. E quero parabenizar a Ileana, porque a Ileana, em 4 meses, mais ou menos, 3 meses e meio, 4 meses, saiu do sedentarismo e ontem fez a primeira meia maratona dela. E só quem faz a primeira meia maratona sabe o que é a dor da primeira meia maratona. E eu sei de todas as dores que ela viveu ontem, mas está aqui inteira hoje com a gente, falou, se eu não chegar, você tem a chave da minha casa, vai estar aqui com a gente hoje, tendo vivido essa etapa da construção desse sonho e já olhando para Chicago, olhando para o próximo passo em outubro. Então, eu não podia deixar de iniciar essa nossa live entregando aqui os parabéns e a gratidão. Os parabéns pela determinação, pela coragem dessas alunas tão brilhantes que estão vivendo uma superação e todas as outras da construção desse nosso projeto. Fernanda está aqui com a gente, Lisete está sempre com a gente, enfim, várias alunas que estão aqui vivendo essa construção, Patrícia, né? Enfim, a Rosi, temos muitas aqui para citar, mas hoje eu precisava realmente trazer esses meus parabéns por essa superação e a minha gratidão a profissionais como a Carol, que é a técnica da Ileana, minha técnica também, o Fábio, técnico da Lígia, e em especial a toda a equipe da MPR, que realmente nos dá toda a assessoria e nos proporciona esse movimento. Eu não posso deixar também de falar de toda a retaguarda que nos auxilia, a Fernanda muitas vezes dando todos os toques e insights dela sobre os cuidados com a nossa fisiologia, agradecendo todos os nossos fisioterapeutas que passam e fazem um trabalho brilhante. Se não fosse a fisioterapia, certamente eu também não estaria aqui depois do tombaço e de todo o processo que a gente vive intenso de treinos. Enfim, não dava para começar diferente esse nosso movimento. E vamos lá, vamos seguir então. O próximo passo que eu quero falar com vocês é sobre a nossa jornada da autocura, jornada da autoconstelação na água. Comecei a entregar para vocês, no final de semana, uma apostila e conteúdo. E nessa apostila, nossos alunos da comunidade já fizeram esse trabalho, mas vocês que não fazem parte da comunidade não fizeram,
que é a construção de um genograma. E eu tenho certeza que o pessoal da comunidade vai voltar a se debruçar agora nesse genograma. Por quê? Porque todos estão recebendo, além da apostila com o genograma, estão recebendo aulas para estudar a cada dia um arquétipo masculino relacionado ao seu sistema familiar. Como características tão particulares de alguns membros do nosso sistema familiar que nos remetem a imagens que por todo mundo se conhece, como o arquétipo do rei, como o arquétipo do caminhante, enfim, como esses arquétipos contribuem, quando reconhecidos, na história da nossa família e nos permitem aprimorar um processo de desenvolvimento, evolução e cura. E a comunidade vai estar recebendo diariamente também as aulas dos arquétipos femininos. Então, a comunidade vai ter muito trabalho. Acharam que eu ia sair de férias, eles iam ficar na moleza? Primeiro, não estou de férias, estou com vocês, só não estou em São Paulo, mas já disse que vou estar muito presente, respondendo todas as dúvidas, né, caminhando com vocês nessa preparação para essa jornada, e quero participar de toda a construção desse genograma. Convido a todos os alunos, aqueles que estão chegando agora e que estão acessando a essa apostila, que estão começando a construir esse genograma, aproveitem e usufruam de todo esse movimento. Uma dica que eu dou: o que você deseja para a sua vida hoje, né? Você deseja força? Você deseja coragem? Você deseja superação? Comece a construir o genograma. A gente traz até alguns estudos de casos para facilitar vocês que são leigos na construção de genograma, mas vocês também que são alunos, comecem a olhar para esse genograma. Olhem um pouquinho para a história da família, né? Então, olhem para a história dos nossos pais, dos avós, se você tem esse conhecimento, observe dentro da história da família aonde existem pessoas referências de superação. Então, por exemplo, se eu for olhar para pessoas referências de superação, eu vou olhar ali, né, na família do meu pai. Eu tenho um histórico de um avô que depois dos 50 anos ele era contador, tinha feito contabilidade, e ele resolveu fazer direito. Então, já com mais de 50 anos, ele se inscreveu para uma faculdade, fez a faculdade de Direito e teve uma carreira brilhante até 90 e tantos anos como advogado. Ali, para eu que desejo crescimento, evolução, inspiração no que diz respeito a desenvolvimento profissional, para onde eu vou olhar? Olhando para essa força desse meu avô. Meu avô, eu reconheço essa força no senhor. Talvez nem todos tenham reconhecido. Talvez alguns tenham ignorado. Mas eu agora peço que me abençoe com uma força semelhante, com essa sua garra, com essa sua disposição de sempre crescer e evoluir, para que eu possa cumprir o meu melhor papel diante da coletividade. Primeiro, do meu sistema familiar. E, através do meu sistema familiar, eu possa praticar um grande movimento de cura junto à coletividade. Então, eu começo a olhar para todo o histórico da minha família e observar quais são aqueles que vão me inspirar. Porque é interessante, quem busca a constelação, muitas vezes, por uma limitação de conhecimento, não estou dizendo que é sobre ignorância, mas estou falando que ainda existem várias lendas, vários movimentos que nos impedem de olhar com mais profundidade para o movimento sistêmico. Mas muitas vezes nós olhamos para o movimento sistêmico como assim: tem um problema, vou lá resolver. Tem um problema, vou lá olhar quem é o causador desse problema. Ah, os culpados, os meus antepassados culpados precisam ser vistos. Mas espera, calma, não é assim o movimento. Nós precisamos reconhecer o que existe de positivo em cada um dos nossos antepassados. Ah, existe a tia fofoqueira, existe aquele que era julgado por ser ausente, mas todos eles possuíam dentro deles a energia do amor. Todos eles. Então, primeiro, soltar a interpretação. Começar a olhar, eu conheço o arquétipo do caminhante, eu recebi o material, eu recebi o videozinho, eu recebi a autoconstelação do arquétipo do caminhante. Agora, deixa eu olhar e deixa eu ver quem foi julgado através do lado sombra do arquétipo do caminhante, mas deixa eu entregar aqui
o reconhecimento. Deixa eu entregar aqui a minha gratidão, porque este que veio antes e possuía, assim, de repente, o lado sombra do arquétipo. Mas esse lado sombra também permitiu que as gerações seguintes se tornassem o que se tornaram. Talvez, olhando para o lado sombra de muitos membros do meu sistema familiar, aquilo que foi criticado, aquilo que foi julgado, aquilo que foi considerado incorreto, aquilo que foi considerado um impeditivo de crescimento da família, uma desonra diante da sociedade, fez com que nós nos tornássemos quem nós somos. Se nós estamos aqui hoje, tudo nos trouxe um aprendizado. Então, é olhar além daquele julgamento, daquele apontar de dedos, daquela forma de condenação, daquela forma condenatória de dizer ele foi isso, ele foi aquilo, ele só ficava, né? Ele só ficava na rua, ele foi um pai ausente, ela foi uma mãe assim, ela foi uma mãe julgadora. Os meus pais foram muito ríspidos, muito rígidos. Mas o que essa rigidez me ensinou? Voltando um pouquinho, vamos começar exercitando esse genograma olhando de uma forma diferente. Olhando para aqueles que possuem o que eu desejo. Então, se eu desejo inspiração, superação, coragem numa atividade física, eu vou olhar para as inspirações do meu sistema, para aqueles que tinham características que eu desejo agora reconhecer nas minhas células. Então, vou olhar para o meu pai, que a vida inteira praticou esporte, para a minha mãe, que a vida inteira praticou esporte, ou se os seus pais não praticaram, os meus de fato praticaram, meu pai corre até hoje. Mas se não praticaram, olhe para alguém lá atrás, ou olhe para alguém do sistema familiar do seu marido, da sua esposa, que possui essa característica. Mas é do meu marido. Mas se é do seu marido, quando você se entrelaça, quando você se une a ele, você também passa a vibrar a energia do sistema dele. Talvez você pegue a determinação de uma outra forma. Você deseja aplicar isso no esporte, mas você vai pegar a determinação através de alguém que era muito persistente, corajoso, insistente na história da família do seu marido. Então, não desqualifiquem. Não olhem toda aquela apostila e falem assim, que coisa chata, não vou fazer isso não. Ao contrário, dá trabalho, dá. Eu sempre conto para vocês que eu construí muitos genogramas, eu olho para o genograma da minha família até hoje, construo genogramas com os nossos alunos, mas teve uma época que eu me dedicava a construir genogramas imensos. Já contei para você do genograma da Dani, que foi um dos maiores que a gente fez, que era, nós mandamos imprimir depois, era maior que o mapa mundi. E ali nós fomos colocando todas as informações. Vocês não imaginam o processo de cura que nós vivemos quando nós olhamos para esse genograma, quando nós olhamos para esse movimento da vida dos nossos antepassados. Então, comece a olhar as virtudes que existem nesse genograma. Para quê? Para você começar a reeducar a sua mente. A gente tem sempre, e inclui nisso, a gente tem sempre um hábito de procurar aquilo, de olhar para aquilo que a gente não tem, para aquilo que a gente tem medo, para aquilo que a gente acha que não vai conseguir. Se dedique a esse genograma. Pega essa apostila com carinho. Vocês não imaginam o empenho que tem de toda a nossa parte. Eu já respondo, tá, pessoal? Helena, eu já respondo para você a sua questão. Não imagina o empenho que tem da nossa parte em criar essa apostila. Foi criada numa gráfica. O conteúdo foi criado por nós passamos por uma gráfica, né? A Helena fica cuidando de toda a retaguarda, de envio de todos esses e-mails para vocês. Tem todo um processo. O Ricardo fica produzindo toda a edição. A gente tem toda uma equipe de suporte que fica planejando toda a entrega para que vocês sejam alcançados com esse conteúdo. Então, usufruam. Eu sei que eu estou sendo chata, eu falei isso no meu stories já hoje, mas eu estou insistindo, porque eu fui tão teimosa quanto muitos de vocês que estão aqui hoje. E de tanto a Andréia, uma amiga coach, me insistir, eu já contei isso para vocês também, eu virei a minha chavezinha e, por insistência, eu fui fazer a primeira vez o movimento de constelação. E a minha vida se transformou. Se hoje eu consigo viver cada conquista que eu estou vivendo, se hoje eu consigo viver, não estar em São Paulo, mas estar com vocês,
estar fazendo esse lançamento com vocês, de todo esse movimento de autocura que eu estou fazendo. Estou feliz demais da vida por isso. Se eu estou fazendo todo o meu preparo para essa maratona, se eu tenho amigos do meu lado, se eu tenho uma família do meu lado, se eu atraio pessoas que me auxiliam na construção de desenvolvimento, é porque eu me envolvi um dia nesse movimento de autocura através do programa de formação de constelação. Na época era o que eu tinha disponível para mim e hoje nós estamos ofertando muito mais para vocês. Assistam a cada aula. As aulas são pequenas, exatamente para vocês não ficarem, nossa, meu Deus, não acaba nunca. Então, são aulas pequenas, são aulas compactas, tirando a aula da jornada, que é uma aula que tem 1 hora, mas é uma aula extremamente rica, extremamente bacana. Vocês vão ver que movimento lindo. Não descartem nada. Não descartem. Ah, mas tem tal coisa gravada, não vou assistir. Solta essa sua resistência. Vem para cá amanhã, vem para cá todos os dias. As 2 lives do Roberto, elas serão reprisadas. Por quê? Porque o Roberto fez o SIC. Quem assiste as lives do Roberto sabe o que é SIC. E o Roberto orou profundamente para entender se ele viria fazer essas aulas ao vivo ou se ele reprisaria 2 aulas dele. E saiu uma passagem de Mateus pedindo para que todos assistam novamente a 2 lives dele. E por isso serão reprisadas. Gente, cada instante que vocês receberam nas 2 próximas semanas foi profundamente cuidado para que vocês usufruam do melhor. Vamos lá, começo das nossas perguntas, então. Quem quiser ir colocando na sequência agora, vou responder aqui da Helena. Como realizar autocura de aborto espontâneo? Veja, o primeiro movimento é você ter a consciência de que todos têm o direito de pertencer ao sistema. Lei do pertencimento, primeira lei sistêmica. Todos têm o direito e a necessidade de pertencer ao sistema familiar. O básico, o princípio do movimento das constelações. Então, primeira coisa, vou pegar o meu caso para ficar mais fácil para você, Helena. Perdi um bebê antes de engravidar das minhas filhas. Ele é o meu primeiro filho. Hoje ele teria 32 anos, mais ou menos. Ele é o meu primeiro filho. Eu olho para ele com muita gratidão. Eu sinto ele no meu coração. E eu sei o quanto nós estamos conectados através do amor. Então, olhar, contabilizar no sentido de primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, cada um tem um lugar na ordem de chegada. Coloque ele na ordem de chegada. Agora, acontece o seguinte, para nós fazermos um processo de autocura, nós não podemos só falar assim, vamos fazer um movimento sistêmico X, um exercício sistêmico X. É muito além disso, é muito além disso. Por isso que me preocupa um pouco vocês dizerem, me passa um exercício. Os exercícios inseridos no processo de consciência, eles são fantásticos. Mas se você faz recitando meia dúzia de palavras, não é suficiente. Então, Helena, faz tudo isso. Agora, muitas vezes a gente vive um aborto espontâneo porque no passado uma questão ficou mal resolvida e ele já representa uma repetição. Então, se por um acaso você fizer toda essa correção, mas você perceber que ainda existe alguma coisa que te incomoda, que te gera desconforto, aí você tem 2 processos. Ou você aprende a fazer o movimento de autocura, e aí você vai ter subsídios, recursos para gerar o movimento necessário para a autocura, ou você vai buscar um atendimento. Aí você tem 2 caminhos. Eu estou te dando aqui já a primeira solução. Talvez essa seja a suficiente, e nada mais precisa ser feito. Mas em alguns casos, era o meu caso. Quando eu perdi esse bebê, eu precisei depois, quando eu conheci, na época eu não conhecia, eu era super jovem, não conhecia. No Brasil pouco se falava sobre as constelações, mas depois, quando eu me envolvi no movimento sistêmico, eu vi o quanto essa necessidade de incluí-lo e reconhecer a presença dele na nossa vida, o quanto ele contribuiu para a transformação da minha vida. Essa criança foi fundamental, né, pelo desenvolvimento de toda a minha vida. As escolhas que eu fiz a partir do surgimento dessa gestação foram decisivas para eu ser quem eu sou hoje, para eu viver o que eu vivo hoje, para o meu casamento, para as minhas filhas que vieram na sequência. Então, todo esse reconhecimento precisa ser entregue e precisa ser dado. Deixa eu ver aqui, que eu vi que tem uma outra pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho agora. Espera aí, só um pouquinho, que eu vi que tem alguma coisa sobre acidente.
Estou perdida aqui no, no meu chat de Nárnia. Espera só um pouquinho, gente. Aqui, o Guilherme está dizendo o seguinte: como superar a um acidente? Olhar para a raiz, Guilherme, desse acidente. Normalmente, quando a gente sofre um acidente, ou alguém da família sofre um acidente, por detrás desse acidente existe um processo mal resolvido que precisa ser visto e vir à superfície, a raiz que gera o acidente. Então, se você está desconfortável, se você está traumatizado, claro, existe uma memória do acidente. Eu sofri um acidente há 12 anos atrás e foi um acidente pesado, vocês sabem disso, fiquei sem poder andar, fui para a cadeira de rodas, fiz todo um processo de recuperação, e eu sei o quão traumático é. Há pouco tempo, com o tombo que eu tomei, nas minhas primeiras corridas ao ar livre, eu senti o impacto também dessa memória física em cada um de nós. Mas a memória física, ela não consegue uma solução se você ainda está conectado, entrelaçado a uma situação disfuncional, a uma dinâmica oculta que aconteceu no passado no sistema familiar, e você não tem o conhecimento racional. Não adianta você buscar racionalmente o que aconteceu quando aconteceu. Você precisa olhar sistemicamente, dar voz para a raiz. Aí a raiz vem à superfície e automaticamente a liberação para que as repetições não precisem mais acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer todo dia um acidente, não é isso, mas às vezes as interrupções acontecem de formas abruptas e diferentes para que você ainda olhe para essa questão. Quando você olha, dá lugar na alma da família para toda essa cura que pode acontecer, automaticamente você não permite mais que venha à superfície algo que te incomoda. Odete, solicitar o seu certificado de 2020, por gentileza, você fala com a Sheila, 3280-8207, que ela vai providenciar o certificado para você. Você deveria ter pedido na época, como você não pediu, precisa conversar com ela, pedir para ela levantar nos arquivos o registro do seu curso, das suas avaliações, e aí ela vai fazer esse processo para você. Tá bom, querida? Deixa eu ver aqui o que mais que nós temos. Deixa eu seguir. Espera aí, Guilherme, Odete, vamos ver. Como ressignificar mãe com traços narcisista? Olhando para a raiz que gera a sua interpretação sobre a mãe possuir traços narcisistas. Quando nós trazemos uma informação como essa, Giovana, por detrás dessa interpretação mãe narcisista, existe uma raiz adoecida que precisa ser vista. Ou seja, enquanto você não olha para a dinâmica oculta que aconteceu no passado, que gerou um desconforto, que gerou uma animosidade e, como consequência, promove essa interpretação, você não consegue fazer as pazes com a sua mãe ou com a imagem da mãe que está sendo interpretada como narcisista. Então, o primeiro passo para que essa cura aconteça é você olhar para a raiz. Através de um movimento de autocura, isso pode ser feito, sim, desde que você conheça a metodologia. Então, cada vez mais eu digo, quando nós dominamos a metodologia sistêmica, o conhecimento sistêmico, nós conseguimos viver um processo de ressignificação não só sobre o papel da nossa mãe, mas sobre o papel de tudo que envolve a nossa vida, para todas as dinâmicas que envolvem a nossa vida, da forma como aconteceram. E nós soltamos pré-julgamentos, nós soltamos percepções engessadas sobre as situações que nos envolvem e enxergamos um horizonte mais amplo, aonde aquilo que era desconfortável se torna um instrumento de cura, de evolução e, consequentemente, posso me conectar ao amor como essência, ao amor que cura, organiza e gera ordem no sistema familiar. Ansiedade... O Guilherme está dizendo ansiedade, falta de ar e cheiro. Guilherme, imagino que você esteja ainda falando sobre o acidente, né? Fica superficial, então eu busco mais ou menos te entregar uma percepção sobre tudo isso, mas o meu sentimento se você ainda está vivendo um processo de ansiedade, falta de ar, né? É importante olhar
para o que existe por detrás, para essa raiz que eu expliquei. Uma coisa me chama muito a atenção, né? A gente entende que você quis escrever falta de ar, mas olha que interessante, escreveu valeta de ar. Valeta, eu não sei, antigamente era a gente chamava valeta aquele canto da rua, não é? No interior lá a gente chamava valeta aquele canto da rua. Eu lembro quando eu fui aprender a dirigir, meu pai falava, cuidado com a valeta. Então, talvez aqui a gente tenha uma conversa metafórica muito interessante. Sabe o sentimento que me vem? Um apontar para uma falsa causa. Então, tipo assim, se eu tivesse com um carro mais novo, não teria. Estou dando aqui só um exemplo aleatório. Se eu estivesse com um carro mais novo, eu não teria sofrido acidente porque ele é mais estável. Mas no fundo, se eu estivesse com um carro saído da fábrica ou um carro muito, 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 muito antigo, isso não teria definido uma situação diferente. Então, quando se determina o causador sem perceber que ele, na verdade, não foi o causador, acaba se gerando uma dinâmica de ter que se olhar para o passado para identificar o que ainda existe de desordem. Fico com esse sentimento, Guilherme, um falso causador, talvez nem de um acidente, mas de uma partida precoce, de um machucado que uma criança acabou vivendo, e um apontar para uma mãe como, olha, foi a causa de cuidasse melhor, não teria acontecido isso. Né? E no fundo, era uma dinâmica que precisava acontecer e não existem causadores, não existem agressores, não existem culpados. Então, eu fico com o sentimento, Guilherme, que se eu tiver que te dizer algo, solta, se conecta ao seu sistema familiar e vive uma consciência de soltar o apontar de dedos para aqueles que foram os julgadores e para aqueles que foram os julgados sem serem culpados. Aí vamos lá. A Delisete. Porque eu trabalho tanto e não prospero, sempre sem dinheiro. Veja, muitas vezes nós estamos desconectados da nossa fonte de prosperidade. Quando? Quando, por exemplo, nós não estamos no nosso lugar sistêmico. Voltamos um pouquinho para a primeira resposta lá da Helena. Isso é uma possibilidade. Não estar no lugar sistêmico, existem muitas possibilidades. Então, por exemplo, houve a perda de um bebê e eu nasci depois dessa perda e eu não estou no meu lugar sistêmico porque esse bebê que foi perdido não foi contabilizado. Não estou dizendo que sua mãe perdeu um bebê, pelo amor de Deus. Mas depois você vai lá brigar com a sua mãe e falar, você me contou que você tinha perdido um bebê e por conta disso eu não ganho dinheiro até hoje. Cuidado com isso. Né? Não é isso, mas é uma possibilidade. Às vezes nem a nossa mãe. Imagina o seguinte, gente. Imagine há 60, 50 anos atrás. Às vezes tem o princípio de gestação, um aborto espontâneo e a mãe nem percebe. Muitas vezes, nós vivemos registros gestacionais mal resolvidos, e a semana passada eu fiz uma live sobre isso, né? Busquem lá na live da semana passada que a gente fala sobre a síndrome do gêmeo sobrevivente, que traz também muito dessa consciência de não estarmos no nosso lugar sistêmico. Às vezes, nós percebemos que os nossos pais sentem uma carência, nossa mãe ou nosso pai sente uma carência de presença de pai ou presença de mãe, e nós tentamos supri-la e nos colocamos, sem perceber, inconscientemente, no lugar de uma avó, de um avô, e largamos, deixamos o nosso lugar sistêmico abandonado. Então, é importante, Delisete, você olhar para o seu lugar, mas dar voz também ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é energia. E o dinheiro, ele quer ir para as mãos de pessoas pelas quais ele possa se sentir seguro. E se, de repente, dentro da história da sua família, não estou dizendo que ele se sente inseguro porque você não tem capacidade de fazer a gestão do dinheiro, mas, às vezes, na história da família, existe alguém que jogava, que perdeu todos os recursos, alguém que registrou que
ter dinheiro causa dano. Por exemplo, alguém que trabalhava com uma família de muitos recursos e olhava e dizia: que adianta ter tanto dinheiro se me trata tão mal? E aí se associa, se cria no inconsciente coletivo da família uma informação de que aquele que tem dinheiro trata mal. Então, é dar voz para a energia do dinheiro e entender o que ainda está bloqueando essa conexão dela. Eu quero te fazer uma pergunta, Delisete. Me veio muito forte no coração agora essa pergunta. Você está trabalhando tanto? Será que você não está trabalhando por dois? Eu postei um vídeo pequenininho no meu Instagram esse final de semana, não me lembro se foi na sexta ou se foi no final de semana, que fala exatamente que muitas vezes nós trabalhamos por dois, e aí vocês vão falar o gêmeo, talvez, mas o meu sentimento é: você está entregando a função do seu anjo da guarda para ele? Às vezes você está fazendo tanto esforço, está sendo tão árduo para você, mas o que está sendo tão árduo é exatamente um trabalho que não caberia a você, mas o seu anjo da guarda. Ou ninguém está fazendo o trabalho do anjo da guarda. Então, saindo dessa live, eu vou te dar uma sugestão. Conversa com o seu anjo da guarda e diz para ele que você entrega a permissão para que ele faça toda a função que cabe a ele. Que ele faça todo o movimento pelo seu crescimento, pela sua evolução, e perceba a presença do seu anjo da guarda junto de você o tempo todo. Vocês vão ver que vocês vão ter a oportunidade de assistir a vários movimentos de constelação na água, autoconstelação na água, nos próximos dias, nas minhas postagens do Instagram. Observem, fiquem atentos, não passem ali, leiam a legenda e sigam adiante. Observem o movimento dos bonecos. Vejam a diferença que faz a movimentação do anjo da guarda em cada uma das dinâmicas. É lindo demais. Voltem um pouquinho, vejam aquelas que nós já postamos. É lindo demais perceber. No dia da jornada, observem o movimento do anjo da guarda. Observem o movimento dele junto ao meu sistema. Eu fiz um movimento de autocura para vocês perceberem. Então, pode parecer um detalhe, para muitos podem estar dizendo assim: anjo da guarda, que conversa furada. Gente, lembrem-se dessa minha sugestão. Comecem a dar voz para o anjo da guarda de vocês, dar tarefas para o anjo da guarda de vocês, dar oportunidade para o anjo da guarda de vocês. E observem o grande movimento de crescimento, de evolução que ele pode proporcionar a cada um. Nós desqualificamos o maior presente. Aí a gente fala assim, né? Deus nem lembra de mim. Tá vendo? Aquele tem sorte, mas comigo Deus não lembra de mim. Por que será que nós carregamos isso de Deus não lembra de mim? Nós carregamos isso de Deus não lembra de mim exatamente porque nós não nos lembramos do primeiro presente que Deus entregou para cada um de nós, o nosso anjo da guarda. E a consciência sistêmica tem trazido isso com muita profundidade para a gente. Tem trazido isso, materializando isso através do movimento da água. Observem, se tornem observadores do movimento desses pequenos vídeos que eu estou fazendo e vejam a beleza que é o movimento do anjo da guarda em cada uma das dinâmicas. Delisete, faz esse movimento, acolhe no seu coração esse convite e gera intimidade com o seu anjo da guarda. Tenho certeza que muita coisa vai se mostrar na sua vida. E vamos ver a Angélica. Um aborto realizado por uma irmã pode emaranhar o sistema de outras irmãs? Talvez sim, talvez sim. Se esse filho dessa irmã não foi visto, é uma criança que espera ser vista dentro do sistema familiar. O que acontece? Imagine o seguinte, deixa eu trazer uma informação técnica, vai ajudar bastante a todos nessa consciência. Cada um de nós, uma ponta de flecha, atrás de nós, nossos pais. Atrás dos nossos pais, os nossos avós. Atrás dos nossos avós, os nossos bisavós. Na nossa frente, os nossos filhos. Um aborto é um filho. Mesmo que ele tenha vivido instantes dentro de um laboratório, ele é considerado nosso filho. Existe um lugar para ele. Cada lugar na fila deve ser ocupado. Se esse aborto não está sendo reconhecido, não está sendo ocupado,
gera um estado de alerta em todos do sistema. O amor que organiza começa a estimular a todos para irem em direção àquele lugar e cobrir aquele lugar, gerando uma dinâmica de repetição. E a ideia é todos do sistema, individualmente, a serviço de uma cura pelo sistema familiar. Essa dinâmica que a comunidade estudou a semana passada. A gente está assistindo na prática agora isso. Pessoal, olha só o que nós falamos a semana passada aqui. Então, o que acontece? Todos estão disponíveis cobrindo um lugar para que uma repetição seja gerada. E ninguém pode cobrir o lugar do outro, mas pode momentaneamente se disponibilizar a estar naquele lugar com a intenção de gerar uma repetição e, como consequência, olhar todos os membros da família, olharem para isso e dizerem o que precisa ser visto ali. Então, talvez alguma irmã possa estar sim se colocando ali. E o que acontece? Começa interrupção precoce das situações, às vezes questões com recursos financeiros, às vezes interrupção nas relações. A vida daquela pessoa que se disponibiliza a estar cobrindo um lugar que não é dela e que está conectada a uma interrupção precoce do direito de pertencer, pode gerar, sim, uma grande desordem. Enquanto essa dinâmica oculta não vem à superfície e essa criança não encontra um lugar dentro do sistema, a ordem não se estabelece. Gente, é inacreditável, eu não consigo acreditar que nós já chegamos às 8 horas e 1 minuto. Eliana já abriu a câmera para dizer, eu fiz as fotinhas ali. Eu vou ainda hoje responder para vocês nos meus stories o que ficou faltando. Eu vi que tem um monte de questões aqui. É inacreditável. Assim, a minha sensação é, se o meu treino de tiro tivesse sido tão rápido hoje, 1 minuto era uma eternidade. Aqui, olha, 50 minutos passaram rapidíssimos, rapidíssimos. Que Deus abençoe esse último dia do mês. Que Deus abençoe vocês na construção do genograma que agora vocês vão praticar. E que realmente seja um movimento de muita contribuição. Que essas 2 próximas semanas representem um movimento de grande contribuição e cura para todos vocês. Grande beijo no coração, Deus abençoe, fiquem com Deus. Prometo para vocês que vou deixar nos stories todas as perguntas que eu não consegui responder hoje, para que vocês então alcancem as respostas. Grande beijo, pessoal, já volto, só um segundo.